Olá, você está ouvindo mais um podcast da Abraço. O tema de hoje é vitamina D e sol. A reumatologista a doutora Mariana Ortega, membro do Departamento de Jovens Pesquisadores da Abraço e diretora científica da Abraço São Paulo, conversa com o endocrinologista Dr. Sérgio Maeda, assistente da disciplina de endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo e vice-presidente da Abraço. Doutora Mariana Ortega conversa também com a doutora Denise Steiner, médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e professora titular do Serviço de Dermatologia da Universidade de Mogi das Cruzes. Ouça mais este bate-papo com quem é referência no assunto. Olá a todos, iniciamos mais um episódio do podcast Abraço. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu acredito que o intuito desse encontro é mais um bate-papo para que a gente possa discutir de maneira prática o papel do sol no metabolismo da vitamina D, bem como orientar os nossos pacientes sobre a exposição solar e também extrapolar um pouquinho e falar um pouco mais sobre um possível papel da vitamina D, o sol e a imunidade. Então, eu queria começar aquecendo um pouco e perguntar para o Sérgio e pedir para o Sérgio explicar um pouquinho para a gente sobre o papel do sol no metabolismo da vitamina D. Bom, a gente precisa considerar que a principal fonte de vitamina D para nós é aquela que é proporcionada pela pele, quando ela recebe os raios solares. A dieta ela é uma fonte muito pobre, então a gente não conta muito com ela para formar os nossos estoques corporais. E a radiação solar, dentro dos espectros que existem, os raios ultravioleta do tipo B são aqueles que na pele vão fazer a conversão do precursor que tem lá, que é o 7-deidrocolesterol. Por reações químicas e termogênicas, isso vai gerar a formação do colecalciferol, que é a pré-vitamina D. E isso vai para a circulação, passando pelas suas outras ativações que vão acontecer no fígado e também no rim. Perfeito. E eu acho que isso explica um pouquinho, né, a interferência, né, da latitude, da estação do ano também, de que forma isso influencia na produção da vitamina D, né, Sérgio? Bom, começando pela latitude, o que acontece é o grau de incidência desses raios solares. Quando a gente está próximo ao Equador, esses raios, principalmente no meio do dia, eles vão incidir de maneira praticamente vertical. E quando a gente vai indo para os polos e a latitude vai aumentando, esses raios vão chegando de maneira mais inclinada. Então, em regiões que estão em latitudes mais altas, a efetividade desses raios vai diminuindo na formação da vitamina D. E a gente tem isso no Brasil, que é um país que tem uma grande área territorial, a gente vê que existem diferenças relacionadas à latitude. Então, a insolação que a gente vê nas regiões norte e nordeste é muito maior e a gente vê que lá a gente tem muito menos deficiência de vitamina D quando a gente compara com os estados do sul. Em relação à estação do ano, isso também, por conta aí do movimento de rotação da Terra ao redor do Sol, existe também uma variação da incidência desses raios. E a gente recebe muito mais verticalmente esses raios no verão do que, por exemplo, no inverno. E, de novo, tem o papel da região do país, né? Então, essa sazonalidade que influencia o quanto de radiação chega, muda também conforme a região do país, né? Sendo que no sul, essa flutuação da radiação ela é maior do que o que a gente encontra nas regiões próximas do Equador. E a vitamina D ela é muito dependente disso. Então, a gente tem vários estudos que mostram tanto o efeito da latitude quanto da estação do ano. A gente pode extrapolar para outros fatores também que vão mexer com isso, como, por exemplo, o clima. Então, por exemplo, cidades que ficam muito nubladas, a chegada dessa radiação é menor. A poluição também é outro fator que influencia isso, né? E a gente pode também, depois, ao longo desse podcast, ouvir da doutora Denise também a influência aí dos hábitos de vida, o uso de protetores. Então, existem outras coisas que vão modular. A gente pode comentar, inclusive, também em termos ocupacionais, porque é uma coisa diferente quando a gente olha marinheiros que trabalham no convés de um navio, ou pessoas que trabalham dentro de minas, ou profissionais da saúde que fazem plantões noturnos, também acabam tendo situações aí que isso vai mexer com essa síntese da vitamina D.
Perfeito. E particularmente em relação à raça, quando a gente compara um indivíduo da raça negra ou brancos, há uma diferença também na síntese da vitamina D a partir da luz solar? A questão não é só apenas étnica, né? A gente tem que olhar o tom de pele que a pessoa tem, né? E existe a classificação de Fitzpatrick, que a doutora Denise conhece muito mais do que eu, né? E a gente sabe que dependendo do fototipo que a pessoa tem na pele, ela vai ter uma eficiência maior ou não nessa síntese, né? Sendo que aqueles que têm o fototipo 1, que tem a pele clara, eles não vão precisar de uma quantidade de radiação muito grande para formar a mesma quantidade que uma pessoa que tem uma pele com um tom mais escuro. Então, a quantidade que chega vai variar para esses indivíduos e a quantidade que eles vão formar também é diferente. Então, mais do que etnia, a gente tem que prestar atenção no tom da pele. E também isso vai se refletir nas recomendações de fotoproteção também, que vão ser comentadas pela doutora Denise. Em relação a isso, doutora Denise, o uso do protetor solar reduz a síntese da vitamina D? O que a gente tem em relação a isso de evidência? Olha, é bem importante a gente discutir isso, porque, como o doutor Sérgio comentou, exatamente a radiação ultravioleta B é a radiação necessária para a produção, para a ativação da vitamina D. E justamente essa é a radiação que agride especificamente o DNA celular e que está mais relacionada com o câncer de pele, né, que é a grande preocupação do dermatologista, por ser até um câncer bastante frequente, comum, e justamente a radiação necessária para essa estimulação, para a vitamina D, é a radiação também que prejudica a pele. Então, há muita controvérsia nesse assunto. Os estudos, eles não conseguem ser totalmente claros. Você tem desde estudos que falam que a proteção solar utilizada, ela acabaria prejudicando assim a ativação da vitamina D em 90% do tanto, quer dizer, você não conseguiria ter produção nenhuma, até estudos que, na prática, mostram que, comparando grupos que usaram ou não filtro solar, isso não aconteceu. É uma questão bastante difícil e é uma questão que foi muito discutido até no consenso de proteção solar que nós tivemos oportunidade de fazer na ocasião que eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Dermato. Se discutiu bastante isso, a gente teve a cooperação de outros especialistas, e um estudo na cidade de São Paulo mostrou que, pela intensidade da radiação e vendo, então, como ocorria essa ativação da vitamina D, concluiu que você poderia estipular que essa pessoa tomasse uma quantidade de 10 minutos, 3 vezes por semana, na cidade de São Paulo, para que você pudesse ter, sem filtro solar, para que você pudesse ter ativação da vitamina D. Então, é uma questão muito difícil de equilibrar, né, entre uma coisa e outra. Então, a gente sempre vai precisar ver a pessoa para a orientação que nós vamos dar em relação à proteção solar. Não tem o menor sentido uma pessoa idosa, uma pessoa muito branca, uma pessoa com risco de câncer de pele, ser orientada para tomar sol para ativar a vitamina D. Então, a gente tem que observar a situação por situação, né? O risco, a idade, todas essas questões. Mas de responder se uma proteção solar adequada impediria a ativação de vitamina D, os trabalhos ainda não nos ajudam. Até porque, que é algo do dia a dia, haveria necessidade de você passar uma quantidade X do produto na sua pele. Então, não é só uma questão do tipo de filtro solar e quanto ele teria de fator de proteção solar, mas também o quanto você espalharia na sua pele. Então, provavelmente também não há uma proteção 100%.
e isso acaba, de uma certa forma, ajudando na questão da ativação da vitamina D. Eu acho que o que eu poderia acrescentar é que realmente as pessoas não reaplicam, né, Denise? Eu acho que Não o reaplica. uso em geral é incorreto. As pessoas não usam Isso, a quantidade e a reaplicação, que é muito importante, as pessoas esquecem. Então, com certeza. E também, né, a questão do que você está fazendo e como você falou, da profissão. Você trabalha ao ar livre, é uma coisa, você está na praia, é uma coisa, e você está no dia a dia, é outra coisa. Então, cada pessoa, cada situação vai ter que ser analisada nesse contexto. Mas é absolutamente certo de que a aplicação já não é na quantidade adequada. Então, a ponto de a gente, quando passa em geral um filtro que tem FPS 30, você acabar considerando que a pessoa está com uma proteção 15. Então, a quantidade nunca é adequada. Até porque o custo disso é caro também. E a reaplicação, como o Sérgio falou, as pessoas também, em geral, utilizam uma vez e olhe lá e seguem aí sem reaplicar. é um outro dado que eu queria acrescentar é esse fator da idade que você mencionou, Denise. A gente sabe que a partir dos 60 anos, a pele perde muito essa capacidade. Então, não é É, racional você falar para uma pessoa idosa tomar sol, porque realmente a pele dela não vai é, estar em condições de fazer isso. Então, é uma população que eu acho que ela tem que ser suplementada. Isso a gente faz exato. lá no nosso ambulatório, ativamente para todos acima dessa faixa etária. Exatamente, isso que eu quis dizer, que como há uma dificuldade da ativação, uma outra capacidade, não tem sentido, né, de cuidado, um sentido médico, você, olha, fica no sol o tempo suficiente para você produzir, porque isso realmente coloca essa pessoa num risco maior. E, claro, eu acho que aí também sempre há a questão individual. Uma pessoa que teve câncer de pele, uma pessoa que tem câncer de pele na família, são situações e situações que você tem que, como médico, analisar. Eu acho que outra coisa que eu queria até ouvir sua opinião, Denise, assim, quando a gente pensa nos indivíduos mais jovens, que têm uma pele que tem essa capacidade de síntese, independente da faixa etária, eu acho que rosto e pescoço são áreas que tem que proteger sempre. Elas têm, são as áreas que têm mais câncer de pele, né? Então, acho que é uma região que a gente não pode esquecer nunca. A gente tem careca, esquecer de aplicar na orelha, que é outro lugar que acaba batendo bastante sol. Queria que você falasse sobre isso. Essa é uma questão importante. Então, assim, indivíduos, como você falou, né, o indivíduo que tem uma resposta ao sol mais adequada, não é nem uma questão de etnia, e no Brasil até a gente tem uma mistura muito grande, então a classificação de Fitzpatrick, ela fala mais a respeito de como aquela pele responde ao sol, né? Talvez ela não diga exatamente você olhando, é o mais moreno ou menos moreno, mas como ele responde. E as pessoas que respondem mais ao sol, né, que acabam tendo uma pigmentação mais adequada, elas produzem menos vitamina D, assim, inversamente proporcional. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Pessoas claras, de olhos claros, com câncer de pele na família, que já teve o próprio câncer, tudo isso tem que ser analisado para a recomendação que você vai dar. Mas você tem razão, os cânceres de pele mais comuns, que seriam o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, eles estão basicamente em áreas que são constantemente expostas, né? Como rosto, eventualmente braço, mão, e então essas áreas elas têm que ser protegidas nas situações onde vai haver uma radiação importante, né? E agora essa quantidade que seria necessária, que alguns trabalhos apontam de 10 minutos, 3 vezes, 5 vezes por semana, também é uma quantidade que, em termos de acúmulo, se o restante do tempo você proteger adequadamente, não vai ser é, tão significativa, né? Essa é uma demanda que chega muito para a gente que é reumatologista, né? Porque os nossos pacientes com doença reumática autoimune que usam glicocorticoide, eles têm que manter níveis séricos de vitamina D, né? Entre 30 e 60, e chega constantemente essa pergunta, doutora Denise,
posso tomar sol, quanto eu posso, né? Então, veja que não é só sim ou não, né? A gente tem que individualizar, né, de paciente para paciente, perguntar o histórico de câncer de pele na família e tomar muito cuidado, como o Sérgio falou, com os idosos, né? Então, eu acho que não existe uma receita de bolo, né? A gente precisa realmente individualizar. E Sérgio, Exatamente. existe, né? E Sérgio, existe o contrário, né? A gente tem alguma coisa na literatura que fala se existe algum equivalente entre tempo de exposição solar e unidades de vitamina D, porque o paciente quer saber isso, ele quer saber se a vitamina D dele vai aumentar de tanto para tanto com a exposição solar. A gente tem algum dado sobre isso na Não é uma literatura? receita de bolo, mas em geral o que eu li a respeito disso, é claro que depende do tom de pele, como a gente estava discutindo, mas em média 10 a 15 minutos de insolação sem o protetor, né, nas áreas que são possíveis de ser irradiadas, elas podem gerar formação em torno de 10 a 15 mil unidades de vitamina D. Mas isso, obviamente, não é uma receita de bolo, acho que varia em termos individuais. E quando a gente fala numa exposição solar não tão direta, tomar sol por meio do vidro da janela e tudo mais, há problemas nisso também? Denise, você quer responder? Bom, existem muitos estudos mostrando que você tem uma passagem pelo vidro, né, que você tem uma reflexão, então você não está totalmente protegido dentro de casa se tem uma luminosidade muito grande. Aí volta a questão individual, né? Depende do quanto essa pessoa precisa se proteger, risco que ela tenha, mas claro que é uma agressão muito menor essa que você vai ter dentro de casa ou em determinados tipos de situações, né? Em relação a carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, doutora Denise, existe alguma dose de exposição solar que o risco aumenta, né? A partir de quanto? A gente tem isso? Não, essa questão é cumulativa, né? Inclusive, como a gente falou, a individualização é importante porque a resposta é importante. Tem indivíduos que têm pele clara, tomam bastante sol durante a vida toda e não desenvolve o câncer de pele, e tem ao contrário também, aqueles que desenvolvem vários. De qualquer forma, é cumulativo, né? Há uma questão de somatória. Então, você vai tendo um dano que vai progredindo e, geralmente, a partir dos 50 anos, você começa a poder responder já com o basocelular ou o espinocelular. Existem algumas doenças, né, em que você não conseguiria fazer essa reparação, então você aí teria risco com pequenas quantidades de luz ultravioleta B e já poderia formar um tumor. Então, mas são situações raras e bem especiais. O indivíduo saudável, normal, mesmo que com pele clara, é sempre cumulativo, então vai acabar sendo a somatória, né? É difícil você dizer para ele, olha, agora você tomou mais essa meia hora de sol, então você vai ter um câncer de pele, né? Não é possível dizer isso. Queria saber de vocês, né, da opinião da doutora Denise e do Sérgio, né, como é que vocês avaliam o impacto da pandemia sobre a hipovitaminose D, né? A gente percebeu que tivemos essa situação do isolamento, a hipovitaminose D por conta disso, e ao mesmo tempo uma propagação indevida, né, de fake news, colocando aqui a vitamina D como um agente para prevenção, né, de Covid, né? Como é que vocês avaliam esse impacto da pandemia sobre a hipovitaminose D? Posso sugerir assim que a Denise responda o fato de ficar trancado ter aumentado o risco de deficiência. Eu vou falar do lado oposto, que é o excesso. Bom, a gente sabe, né, que existem inúmeros estudos, né, correlacionando o nível de vitamina D com a imunidade, né?
e inclusive doenças autoimunes como o vitiligo, né? E são doenças que podem estar relacionadas com níveis mais baixos de vitamina D. Mas não existem estudos que comprovem que se você aumentar essa quantidade, você melhoraria essa doença, e assim eu interpreto em relação a Covid, a imunidade de uma maneira geral. Você não tem comprovações de que níveis mais altos te deixassem com uma imunidade mais adequada, né? Obviamente, o contrário, quer dizer, quando você tem a vitamina D baixa, isso está fora de um nível de saúde ideal. E a pandemia trouxe isso porque eles tomaram menos sol, né, de uma maneira geral. Nem aquela circunstância, às vezes, do dia a dia aconteceu. Então, acho que houve uma influência, mas daí a você fazer tratamentos mirabolantes com grandes quantidades, ainda não há comprovação nenhuma. Bom, o que eu posso dizer nesse quesito todo, em termos de pandemia, né, tendo em vista que quando isso tudo começou, a gente viu propagar tratamentos miraculosos de A a Z. Tinham opções múltiplas, várias moléculas apareceram, e é uma coisa, assim, que precisa ser dita, que a ciência, ela tem um caminho para a gente criar, a gente entender a eficácia dos tratamentos, né? E muita gente partia, assim, de estudos experimentais que, assim, podem sugerir uma hipótese e já transportaram isso para a clínica. E não é assim que funciona, né? Quando a gente testa e imagina que algum medicamento vai ter algum efeito, a gente começa com estudos in vitro, em animais, aí a gente parte para o ensaio clínico, que vai ter que ser randomizado idealmente. Então, existem muitas etapas para a gente poder ter certeza. E a ciência, ela tem que ser uma coisa exata, né? E a gente viu aí, por conta também do uso aí das mídias, né? As pessoas tentando aparecer e propagar informações erradas, né? E a vitamina D acabou entrando nesse rol, né? E existe todo esse questionamento. A gente já sabe que, em termos de doença autoimune, é uma das coisas que mais se estuda aí, se a vitamina D tem um papel ou não. Mas o que a gente pode dizer é que, principalmente de estudos experimentais, a gente sabe que tem algum papel, talvez aí na regulação da produção de citocinas, das moléculas de defesa. Mas quando a gente vai para a prática clínica e dos estudos de intervenção, principalmente, que acho que são os mais importantes, né, que tentaram realmente avaliar a eficácia da vitamina D, a gente vê que é muito controverso. E em termos de COVID, também as informações que a gente tem, elas também não têm uma grande consistência. A gente pode até, inclusive, citar um trabalho aí da professora Rosa Maria Pereira, da USP, em que eles trataram os pacientes que internaram por COVID em formas moderadas ou graves, foi dada uma alta dose de início e viu-se que isso não adiantou nada. Né? Então, realmente, eu acho que a grande informação que a gente tem em relação a infecções respiratórias é que existe, sim, uma prevenção, mas toda essa informação veio de estudos da era pré-Covid. Então, o que a gente tem de Covid mesmo, a gente tem dados muito contraditórios. Talvez o que a gente possa imaginar, né, é pensar em alvos terapêuticos óbvios, né? Deficiência nunca, a gente tem que tratar não só em termos do osso, mas alguns benefícios extra-ósseos que a gente sabe. Então, pacientes deficientes, eles sempre devem ser tratados, mas a gente tem que almejar níveis normais. Então, assim, a gente tem essa zona aí da segurança que seria entre o 30 e o 60, como a própria Mariana comentou, né? E o que a gente sabe de níveis muito altos, na verdade, é o malefício, né? A intoxicação por vitamina D, porque hoje tem correntes aí não muito científicas que propagam que quanto mais alto, melhor. E isso é muito perigoso, né? Porque a vitamina D é uma molécula lipossolúvel, né? Se você usa muita quantidade, ela vai ficar depositada em grande quantidade. E todos os mecanismos que ela estimula vão ficar aumentados, né? Ele vai aumentar a absorção de cálcio no intestino, no rim, no osso, né? A reabsorção óssea aumenta. E há uma chance em alguns indivíduos, principalmente idosos e crianças, de haver hipercalcemia, hipercalciúria, confusão, né, perda da função renal, e isso é muito perigoso. Então, em termos dessa ideia de que quanto mais melhor, eu sou contra. Então, o que a gente tem que propagar é tentar a normalização, né? E essa normalização numa zona segura seria entre 30 e 60.
Eu acho que essa sua mensagem é muito importante, Sérgio, porque, de fato, a gente sabe do papel, né, extraesquelético da vitamina D, né, na imunidade, regulando as células inflamatórias, as citocinas, como você falou, mas a gente tem uma faixa, né? E isso é muito importante porque saber esse efeito extraesquelético não justifica protocolos mirabolantes, principalmente para tratar, né, pacientes com doenças autoimunes e etc., como muitas vezes a gente vê aí na mídia, né? Então, concordo com vocês, acho que vocês colocaram muito bem os dois pontos, né? O papel da pandemia na hipovitaminose e essa questão desse uso indevido, né? Como uma suposta prevenção, que a gente fala, a gente sabe que de fato não se confirmou, né? Doutora Denise, voltando na questão do sol, tem um efeito muito importante, porque a gente tem aqui a psoríase e lúpus. Quando a gente fala de psoríase e lúpus, a gente está falando de dois espectros, né, de doenças da pele imunomediadas, né, e que uma a gente sabe que melhora, né, e a outra piora com a exposição solar, né. O que se deve isso, né? Poderia explicar um pouquinho para a gente? Bom, a psoríase é classicamente a doença inflamatória da pele, né? Então, o mecanismo está baseado principalmente numa inflamação e numa aceleração de todo o processo, né, de queratinização da pele. Então, você não só hipertrofia, forma aquela escama, como você também inflama o local, né? Então, ela é basicamente uma lesão inflamatória que, inclusive, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que está até relacionada também a uma inflamação mais sistêmica e a comorbidades relacionadas com alterações metabólicas e tudo mais. O sol, nesse caso, ele funciona como um anti-inflamatório, né? Então, na verdade, breca, né, essa questão da inflamação e acaba auxiliando no tratamento, e a gente faz o tratamento com a luz, né? E muitas vezes é esse o melhor tratamento para a pessoa, a fototerapia é escolhida muitas vezes. Na verdade, no caso do sol, nós temos uma combinação com o VA também, né, que é uma luz assim também importante, não tanto no desencadeamento do câncer, mas também como oxidação. Então, a combinação, em geral, para psoríase, a gente usa o VA também. Agora, já no vitiligo, por exemplo, a gente usa mais o VB, e ela também, assim, se você vai falar de ações que você está tendo em doenças diferentes, ela ajudaria na pigmentação, mas também seria um tratamento, porque, de uma certa forma, você também tem um grau de inflamação no vitiligo, subclínico, mas tem. Já o lúpus, o sol estaria funcionando como um agente que vai provocar o estímulo principal, né? É como se ele fosse o antígeno, né? Aquilo que ele vai formar quando ele se combina com a pele é justamente o que provoca a reação imunológica no lúpus. Então, para lúpus, a gente estaria provocando, né? E isso também valeria para outras fotodermatoses com essa característica. Então, para psoríase, sim, claro que há equilíbrio também que tem que ter, você tem que fazer dosagens, mas para lúpus, para a própria doença, não. Seria uma situação que você precisa suplementar. Doutora Denise, só para a gente tentar resumir um pouquinho sobre o VA e o VB, como que a gente poderia sintetizar as diferenças e tudo, só para quem está em casa entender um pouquinho? Bom, eu não sei muito bem qual seria o nosso público, né? Mas a gente tem na pele a epiderme, a derme, a hipoderme, e aí essas luzes elas têm profundidades diferentes, elas atingem níveis diferentes na pele. Então, a radiação ultravioleta B, que é a radiação que normalmente a gente tem por volta das 10 da manhã até as 2 da tarde, variando aí, claro, de local para local, ela atinge principalmente essa primeira camada chamada epiderme,
e atinge principalmente a célula chamada queratinócito, que é a que está nessa camada, e atinge o DNA dessa célula diretamente, e causa danos que vão tentando ser reparados, né? E em relação ao UVA, ela ocorre o dia todo, desde que amanhece até o anoitecer, e ela tem uma penetração mais profunda, e ela vai atingir também a derme, atingindo vasos, atingindo células que estão ali, atingindo a fibra de colágeno, e ela é uma luz relacionada muito ao envelhecimento cutâneo, as várias alterações que vão acontecendo de envelhecimento cutâneo. Claro que há uma somatória, com a luz UVA, uma produção intensa de radicais livres, que também são perturbadores, oxidativos, e há uma somatória. Mas, basicamente, o que determina essas diferenças é o nível de penetração dessas luzes. O UVB está mais relacionado a câncer de pele, principalmente o espino celular e o basocelular, e a UVA mais ao envelhecimento, ao fotoenvelhecimento, manchas, as fotodermatoses e agressões assim a estruturas dessa região da derme. Perfeito, doutora Denise. A gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer novamente a você e ao Sérgio, e queria passar a palavra para você, doutora Denise, e para o Sérgio, para fazerem as considerações finais. Denise, por favor. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação. Eu acho que são muito enriquecedoras essas oportunidades de você estar com especialistas de outras áreas, porque a gente acaba ficando dedicado, né, à nossa especialidade e aprofunda, né, mas não amplia muitas vezes. Então, é muito importante trocar essa ideia. E acho que como palavra final, eu diria assim, individualização, né, sempre atenção ao ser humano que você está tratando, né, se, claro, é uma população também, atenção a essa população, mas, assim, sempre esse foco, né, de que das individualidades, e no caso da pele é cor de pele, no caso dessa situação é também a idade, é também toda a circunstância de saúde de cada pessoa. Então, isso sempre é muito importante, e o equilíbrio, né, sempre assim, não o exagero de nada, e que milagres não existem, a gente tem que sempre se embasar em trabalhos bem feitos, né, e que vão consolidando, né, aquilo que a gente poderia traduzir como uma ciência bem feita. Bom, eu aproveitando a carona no que a Denise falou, eu acho que a gente tendo especialistas de outras áreas, além da gente poder compartilhar o conhecimento, eu acho que é uma oportunidade também para a gente alinhar os discursos, né? E a gente tentar falar em uníssono, né? Para não haver discordância. Então, acho que isso é muito... Eu sempre aprendo com as outras especialidades, então já tive a oportunidade de ter a Denise numa outra discussão, em outro momento, então eu acho isso sempre muito enriquecedor. Bom, vitamina D é um assunto apaixonante. Eu sou uma pessoa que estuda isso há 20 anos praticamente, mas eu acho que quando a gente fala em ciência, a gente tem que ter um olhar desapaixonado, né? Então, a ciência ela tem que ser uma coisa fria, metódica, para a gente poder ter as melhores conclusões. E, infelizmente, o que a gente vê é muita propagação de fake news. E mesmo dentre os médicos, eu acho que falta um pouquinho de atenção quando a gente olha os trabalhos. Quando a gente lê um trabalho, a gente tem muito trabalho ruim na literatura, né? A gente está vendo aí plataformas de trabalho sem peer review, né? Que eu acho extremamente perigoso, né? A gente tem um artigo publicado sem revisão dos pares, para mim essa é uma situação absurda, né? Então, eu acho que a gente ter a valorização de bons trabalhos, a gente saber interpretar a informação que vem deles. Então, muita coisa que a gente tem aí é de estudo observacional. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque o estudo observacional, ele não serve para mostrar a relação causa e efeito, o benefício de um tratamento. Então, realmente, fazer um estudo randomizado controlado, que é o ideal, é um estudo caro, é um estudo difícil de fazer, mesmo eles têm problemas. Então, eu acho que a leitura atenta e a interpretação correta, eu acho que é o que está faltando,
né? Então, acho que o papel da sociedade científica é a gente tentar ajudar a traduzir e entender esses trabalhos. Então, acho que é importante que a gente tenha essa voz, que a gente discuta, que as sociedades elas participem na mídia leiga para a gente propagar a informação certa, porque se existe errado e a gente fica quieto, fica parecendo que a errada está certa. Então, eu acho que a informação correta a gente tem que brigar e nós temos que ter voz também, e a gente brigar por um espaço para que nós sejamos ouvidos. Então, acho que essa é uma mensagem muito importante, e acho que a importância dessa atividade que a mídia da Abraço está fazendo, né? E aí eu fico num agradecimento à Mariana, que tem batalhado nessa frente. Eu também agradeço vocês, viu, Mariana e a Sandra, né, da Abraço, e também, assim, adorei estar de novo com o Dr. Sérgio, e, assim, parabenizo, porque eu acho que é isso mesmo, a gente tem que sempre procurar conhecimento em conjunto, e essa atitude de vocês, esses tipos de podcasts, são esclarecedores, interessantes e estão de parabéns. A gente que, na verdade, agradece vocês, né, por essa overview sobre vitamina D e sol. Eu espero que todos tenham gostado desse episódio do podcast e um abraço a todos. Vocês ouviram mais um podcast da Abraço. Agradecemos sua audiência e convidamos todos a nos seguirem nas redes sociais, acessarem nosso site e a revista Conectividade Óssea. Até mais!